Já vai, já vai. Cheguei. Bom dia. Hoje são 11 de dezembro de 2019, quarta-feira, Fortaleza, Ceará, Brasil. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Existe no YouTube um canal muito bom do ateu Roberto, que mora na capital Rio de Janeiro. O Roberto tem um canal com o título Viva os Ateus. Viva os Ateus. Ontem estive ali assistindo a um vídeo no canal dele. O canal do Roberto é um canal muito variado. Ele traz entrevistas que ele mesmo faz nas ruas do Rio de Janeiro entrevistas com pessoas aí sobre ateísmo. Ele entrevista jovens, entrevista adultos, idosos, etc. Além disso, o Roberto também gosta de mostrar comentários de internautas que escrevem para a sua página. Ele faz vídeos assim, mostrando esses comentários, também analisando-os com precisão. E o Roberto também mostra em seu canal, traz para o seu canal vídeos de outros ateus e até mesmo de cristãos aí, e ele passa a analisar esses vídeos. Portanto, o canal do Roberto é muito variado, rico em variedades, correto? Pois bem, ontem estive assistindo a um vídeo que ele fez agora recentemente com o título Belo Comentário do Vinícius NPO. O título é esse, Belo Comentário do Vinícius NPO. Nesse vídeo, o Roberto elogia o comentário feito por um internauta, Vinícius NPO, que eu não conheço. O problema, até escrevi para o Roberto, o problema é que o Vinícius NPO fez uma interpretação errônea sobre o mandamento bíblico não matarás. Ele fez uma análise completamente diferente do que está na Bíblia. Daí o erro, bem claro e público. E estou aqui para esclarecer esse erro, correto? Prometi isso ao Roberto. Muito bem. Minha intenção aqui não é dizer que eu sou o sabichão, o inteligente, nada disso. É porque eu assisti ao vídeo lá feito pelo Roberto e estou na obrigação de explicar isso aqui, porque infelizmente muita gente não sabe. Então, não há essa de eu querer aparecer aqui como um sabichão, um inteligentíssimo, de forma alguma, certinho? Muito bem, então vamos lá. Vou colocar aqui o vídeo do Roberto na íntegra. É um vídeo bem curto, em que ele analisa o comentário do Vinícius NPO, certinho? Então, veja aí o vídeo do Roberto e depois eu volto aqui explicando, certo? Vamos lá. Esse comentário foi no vídeo número 696, com o título Deus castiga inocente, bela reflexão, do Vinícius Pô, que eu considerei assim um comentário muito inteligente. O comentário foi num vídeo que aparecia alguns prisioneiros judeus num campo de concentração. Eles estavam debatendo entre eles sobre a justiça de Deus, né, em vários assuntos, e um desses assuntos foi sobre o rei Davi, né, que o rei Davi pecou, e Deus não matou o rei Davi nem a amante do rei Davi, e sim o filho do rei Davi, que era uma criança inocente, né, e não matou com misericórdia, sem sofrimento não, matou muito pelo contrário, a criança morreu depois de 7 dias de sofrimento, né? Então, o questionamento é justamente isso, né? Por que Deus castigou um inocente, né, ao invés de castigar o rei Davi, né? Tá, tudo bem, castigou o rei Davi, sim, mas matando um inocente, né? Será que não teria outra forma de castigar o rei Davi? Aí o Vinícius Pô, ele escreveu uma coisa que eu nem tinha percebido, né? Ele escreveu: Deus ter punido Davi, pune a criança,
Qual a lógica disso? Cadê aquela regra de não cobiçar a mulher do próximo? Cadê a regra de não matarás? Esse Deus não segue nem as próprias regras que ele quer impor ao ser humano. Se tem um superior que quer impor regras a alguém, esse superior tem que seguir o que ele mesmo diz. Senão é hipocrisia. Que moral ele tem de exigir algo para alguém se ele mesmo não cumpre? Davi deveria ser punido aí e não a criança. Se ele fez errado, ele tem que ser punido, mas não com a morte. Se Deus põe a regra de não matarás, ele também, pela lógica, também não pode matar. Cara, eu nem tinha percebido isso, é verdade. Se Deus coloca o mandamento de não matarás, né, então ele não deveria ter matado a criança, né? Deveria usar outro tipo de punição, né? Realmente, cara, eu nem tinha percebido isso. Muito bom mesmo, né? E outra coisa também, né? E Davi cobiçou a mulher do próximo, né? E cadê essa regrinha, né? De não cobiçarás, né? A mulher do próximo, né? É verdade. Eu nem tinha tocado nisso, eu nem tinha percebido sobre essa questão, mas muito bom mesmo. Eu aprendo muito, né, com os comentários, né? Principalmente com os comentários do Vinícius Pô, e aprendo também com outros comentários. É uma troca, né? Eu ensino e também aprendo, né? Eu acho que é uma troca, né? E, na verdade, de Bíblia eu entendo muito pouco, né? Porque é um livro que eu nunca li, porque eu nunca tive saco de ler esse livro, que é, para mim, muito chato. Eu era espírita, né? Então eu entendo mais sobre o espiritismo, né? Mas valeu. E não esquecendo, se gostou do vídeo, dê um like, se inscreva no canal Vivos Ateus. Muito bem. Você viu aí o vídeo do Roberto falando acerca do comentário do Vinícius NPO. Veja a última parte do comentário. O Vinícius NPO escreveu assim, abre aspas, Davi deveria ser punido aí, e não a criança. Se ele fez errado, ele tem que ser punido, mas não com a morte, Se Deus põe a regra de não matarás, ele também, pela lógica, não pode matar. Vou repetir essa última parte, escrita pelo Vinícius NPO. Se Deus põe a regra de não matarás, ele também, pela lógica, não pode matar. Muito bem, fecha aspas aí. O erro do Vinícius Pô, NPO, melhor dizendo, o erro aí, é um erro muito comum dito por líderes religiosos. Até o Papa Francisco, que é uma pessoa boa, gente boa, comete esse erro aí. Muito bem, vamos lá. O que significa esse não matarás aí, que está em Êxodo capítulo 20, versículo 13? Temos ali os 10 mandamentos. Na verdade, Deus algum existe, Deus algum fez 10 mandamentos, certinho? É bom explicar isso. Mas vamos lá, em Êxodo capítulo 20, temos ali os 10 mandamentos, que não são 10, correto? E no versículo 13 está escrito lá, não matarás, não matarás. Líderes religiosos enganam os fiéis, afirmando que são contra a pena de morte, porque o Deus da Bíblia sempre foi contra a pena de morte. E aí esses líderes trazem essa passagem, Êxodo 20, versículo 13, não matarás. Esse não matarás aí, na verdade, diferentemente do que pregam líderes religiosos, esse não matarás não é contra a pena de morte. Aí está o problema, não é contra a pena de morte. Até o Papa Francisco entra nesse erro aí. É comum o Papa Francisco aparecer por aí, em televisão eu vejo,
ele dizendo que é contra a pena de morte. Ele diz, eu sou contra a pena de morte, e isso está na Bíblia, em Êxodo capítulo 20, versículo 13, não matarás. Então o próprio Papa Francisco diz ao povo que o não matarás, que está lá nos 10 mandamentos, é uma ordem de Deus contra a pena de morte. Isso é mentira, isso é falsidade, isso é desonestidade com a Bíblia e com os costumes da sociedade hebraica. Repito, o não matarás, que está lá em Êxodo, no Velho Testamento, não é contra a pena de morte e nem é contradição em relação à pena de morte. É simples explicar isso. O Vinícius NPO, cometeu esse erro dizendo que Davi, nessa lenda em que o filho dele foi morto pelo deus hebreu, o Vinícius escreve dizendo que o Davi é que deveria ser punido pelo crime de adultério praticado, e não a criança, o filho dele, entendeu? E diz o Vinícius que Davi deveria ser punido não pela morte, porque o deus hebreu é contra a pena de morte. Diz que o filho de Davi deveria ser, ou melhor dizendo, o Davi deveria ser punido por outra pena, e não pela pena de morte, diz aí o Vinícius, porque está escrito não matarás. Se está escrito não matarás, então o deus hebreu não pode matar. É esse o raciocínio do Vinícius que é totalmente errôneo em relação à Bíblia, e é um raciocínio que bate com o dos líderes religiosos. Vou explicar isso aqui agora na Bíblia. Muito bem, esse não matarás, como já disse, não é contra a pena de morte. Se você pegar a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, a punição para crime de adultério em toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, repito, era a pena de morte. Era a pena de morte. Então você vê que esse não matarás aí nada tem a ver com a pena de morte praticada pela sociedade hebraica, Velho Testamento, que não é velho para os judeus, e sociedade judaica, Novo Testamento, que é o livro dos cristãos, certinho? Então, quando está escrito em Êxodo, não matarás, o que é isso, na verdade? É o seguinte, é a sociedade hebraica dizendo a cada hebreu que morava em aldeias naquela época, que morava em tribos e também em cidades depois, é a sociedade hebraica dizendo a eles, aos cidadãos hebreus, que eles não podiam matar outro hebreu dentro daquela coletividade, entendeu? Repito, a sociedade hebraica dizendo a cada cidadão hebreu que não pode matar o semelhante. Aí está escrito, não matarás. É isso. E qual é a pena que a sociedade hebraica trazia para aquele que adulterasse ou matasse alguém? Qual era a pena? A pena de morte. O Estado, a sociedade hebraica, matando aquele criminoso que viesse a cometer adultério. No caso aí, pena de morte para ele. E também no caso de homicídio, pena de morte também para ele. Não há contradição alguma. Não há falta de lógica alguma. Veja bem, uma coisa é o Estado dizer a cada cidadão, não mate. Não mate. Uma coisa é isso. Outra coisa é o Estado empregar a pena de morte para aquele que viesse a matar. Então o Estado diz aos cidadãos, não matem. Se vocês matarem, vocês morrerão. Não estuprem, não adulterem na época. Se vocês adulterarem, vocês serão apenados com pena de morte.
essa é a realidade, essa é a diferença. Não existe contradição entre o não matarás, que está nos 10 mandamentos, com a prática da pena de morte para os crimes de adultério, homicídio, etc. Não há falta de lógica alguma. Não há. O que há aí é a lógica puramente simples. Não há contradição aí. O Estado diz ao cidadão que ele não pode matar. Se o cidadão mata, o Estado mata o cidadão. Não há falta de lógica alguma, não há contradição, repito, alguma aí. Quer ver um exemplo? Hoje, nos Estados Unidos da América do Norte, não é isso? Nos Estados Unidos da América do Norte, alguns estados ali praticam a pena de morte. Praticam a pena de morte. Eles dizem assim, no campo da moralidade, eles dizem a cada morador de territórios aí norte-americanos, eles dizem: olhe, você que mora aqui no estado norte-americano, nesse território, você não pode matar. Se você matar alguém, você será morto. É a mesma coisa na época da Bíblia. Não há falta de lógica aí, não há contradição entre o não matar e o Estado matar o criminoso. Não há contradição aí. Existe lógica nisso. Então, nos estados norte-americanos, em que um norte-americano lá mata outro, esse norte-americano não pode matar, mas se ele mata, o Estado o elimina, o Estado o mata, mata o criminoso. É coisa bem diferente, entendeu? A mesma coisa na Coreia do Norte, que é um país comunista. Ali, pena de morte. Quem comete homicídio lá na Coreia do Norte sofre a pena pena de morte. Sofre a pena de morte, reservada para os homicidas e para outros crimes também, contra o Estado, etc. Então, uma coisa é o Estado, a sociedade dizer: você não pode matar, você não pode matar. Outra coisa é a sociedade executar aquele que descumpriu a lei, que cometeu o crime. O Estado diz: não mate. Se o cara mata, o Estado mata o criminoso. Não há contradição alguma aí. É a mesma coisa que acontece na Bíblia. O não matarás, repito, que está em Êxodo, versículo 13, não matarás, não evita que o Estado mate aquele que transgride a regra. E tanto é verdade que a pena de morte é a pena aplicada em toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. E no caso do adultério, a pena de morte era por apedrejamento. Você vê em Levítico, logo depois de Êxodo, que ali reúne o código de leis na época da civilização hebraica. Ali em Levítico, no mesmo capítulo 20, Levítico 20, versículo 10, está lá. Estou até com a Bíblia aqui. Então veja, Levítico capítulo 20, versículo 10, diz assim de forma clara, veja, diz assim: se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Veja aí, se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Então veja, essa pena aqui, para o crime de adultério, que era a pena de morte, não entra em contradição com aquele mandamento não matarás. Porque aquele mandamento não matarás é o recado que a sociedade está passando para os cidadãos. Vocês não devem matar. Vocês não devem matar. Um hebreu não pode matar outro hebreu. Essa é a regra, não matarás. Mas, se um hebreu matar outro hebreu, se um hebreu adulterar com a mulher do próximo, então esse hebreu será morto pela sociedade hebraica, será morto pelo Estado. Então, uma coisa, o não matarás, é um recado para os cidadãos. E a prática da pena de morte
é o recado, é a punição para quem transgride os dispositivos ali dos 10 mandamentos, entendeu? Então, essa foi a visão errônea do Vinícius NPO. O Davi deveria ser punido, o Davi e a Batseba, porque os dois cometeram adultério. O Davi e a Batseba deveriam ser punidos pela pena de morte, com a pena de morte, melhor dizendo, entendeu? Segundo a visão do Vinícius NPO, nem Davi nem Batseba deveriam ser punidos com a pena de morte, porque existe o não matarás. Só que o não matarás, repito, é o recado para cada cidadão. Um hebreu não pode matar o outro. Porém, se matar, a pena para o criminoso é a pena de morte. Não há contradição alguma aí, não há falta de lógica alguma aí. Essa é a explicação, certinho? Então aí mais um vídeo e muito obrigado.